você estiver tentando manifestar uma vida que nem é sua, antes de aprender a manifestar os seus desejos, talvez você precise descobrir uma coisa que é muito importante, que é de onde esses desejos estão nascendo, de onde eles estão vindo. Porque olha só, nem todo desejo que existe dentro de você nasceu de você. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda ao Oceano Interior, um espaço criado para quem sente que existe uma forma mais autêntica de viver, criar, trabalhar e se relacionar com a vida. Aqui nós mergulhamos além da superfície. Falamos sobre consciência, human design, manifestação, espiritualidade, ciência e tudo aquilo que nos ajuda a recordar quem realmente somos. Porque quando você muda o seu universo interior, a realidade à sua volta corresponde a essa mudança. Então respire profundamente, porque o mergulho começa agora. Antes de começarmos o episódio, eu quero compartilhar uma novidade com vocês, que é o café da Mushing. Se você acompanha o Oceano Interior, você já sabe que eu acredito que a transformação não começa apenas na mente, ela começa no corpo. Os cogumelos funcionais vêm sendo cada vez mais estudados pela ciência pelo seu potencial de apoiar a saúde cerebral também, além da regulação do sistema nervoso e a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e criar novas conexões. É justamente por isso que eu gosto tanto de iniciativas como a da Mushing, porque elas unem hábitos diários, bem-estar cognitivo, de uma forma simples e natural. E eu tenho um cupom de desconto para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, já com o meu cupom aplicado no link, para vocês darem uma olhada. No site deles não tem só o café, tem vários outros produtos, um deles é o Mushroom Chai, que eu provei também e eu amei, e tenho certeza que vocês vão gostar também. Agora sim, vamos mergulhar no episódio de hoje. Você já sabe, se você me acompanha por aqui há um tempo, que é ser para ter e não desejar para ter. O que determina o que você cria na sua realidade é quem você está sendo. Pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos. É você que cria a sua realidade. Mas quem é esse você que está criando a sua realidade? É você mesmo? Ou será que é uma mistura de condicionamentos, de influências externas? Quem é o eu que está desejando aquilo que você deseja? Esse desejo realmente nasceu em você? Existe uma premissa muito comum no universo da manifestação, que é: decida aquilo que você quer. A casa dos sonhos, o trabalho, o relacionamento, o faturamento, a empresa, o corpo, as viagens que você quer fazer, as experiências que você quer viver, onde você quer viver. Depois disso, depois dessa clareza, dessa decisão, visualize. Sinta como se aquilo já fosse real. Transforme-se nessa pessoa, haja como se já fosse real. Tome ações alinhadas. Beleza, isso não está errado. Mas existe uma pergunta que quase sempre fica de fora dessa equação. Por que você quer o que você quer? Porque nós não construímos os nossos desejos do nada, no vácuo. Desde que a gente nasce, a gente está absorvendo informações. Por exemplo, sobre o que significa ter sucesso, o que torna alguém atraente, desejável, amável, quanto dinheiro é suficiente, como deve ser um relacionamento, será que você deve casar ou ser solteira, onde você deve morar, quando você deve casar, quantos filhos você deve ter, como você deve trabalhar, com o que você deve trabalhar, qual o corpo que você deve ter, qual é o estilo de vida que representa sucesso, o que você precisa conquistar para você ser admirada pelo externo, pela tua família. E depois de anos expostas a essas referências, a gente pode começar a chamar de meu sonho, meu desejo, aquilo que na verdade a gente aprendeu a desejar. Nem tudo aquilo que você deseja é necessariamente uma expressão da sua essência. Nem todo sonho é realmente da sua alma. Alguns desejos são estratégias de pertencimento, vêm de influências externas. Por exemplo, imagina que você diz: quero ganhar 100 mil por mês. Tudo bem. Mas por que você quer ganhar 100 mil por mês? Pode existir um desejo genuíno de expansão, de criação, de experiências que você quer viver com esse dinheiro, de contribuição, mas também pode existir uma essência do tipo: quando eu ganhar isso, eu finalmente vou provar que eu sou boa. Ou, por exemplo, quando eu tiver isso, as pessoas vão me respeitar. Eu serei respeitada, eu serei admirada. Ou, quando eu chegar lá, finalmente eu vou me sentir segura. Quando eu ganhar 100 mil, eu vou me sentir segura.
Externamente, o desejo é exatamente o mesmo. Internamente, são movimentos completamente diferentes. Em um movimento, você quer contribuir, você quer esse dinheiro como meio para você expressar mais de você para o mundo e viver experiências incríveis. No outro, você quer provar o teu valor. Então, olha só, você deseja a coisa ou deseja o sentimento que acredita que essa coisa finalmente permitirá que você sinta? E isso também é uma crença, porque é sentir antes de ter e então ter. Não é esperar ter, esperar viver para sentir. Talvez você não queira 100 mil, talvez você queira sentir que você tem valor. Talvez você não queira 1 milhão de seguidores, talvez você queira reconhecimento. Talvez você não queira aquele relacionamento específico, talvez você queira finalmente sentir que você foi escolhida, que você é amada. Talvez você não queira trabalhar muito, se esforçar muito. Talvez você esteja tentando garantir que ninguém te considere uma fracassada, porque você aprendeu isso em algum lugar. Isso abre perfeitamente o portal de entrada e de conexão com o Human Design aqui nesse episódio. E aí a gente precisa falar sobre condicionamento. Todas nós fomos condicionadas. Condicionamento é tudo que te condiciona a ser, pensar, sentir e agir de determinada forma. Não é necessariamente ruim o condicionamento, mas a ignorância dele, sim. E no Human Design, o condicionamento acontece principalmente nos centros não definidos, que são aqueles centros que a gente tem em branco no nosso mapa. Porque olha só, os centros não definidos, eles falam sobre a nossa abertura para a vida e para a interação com as pessoas e com os ambientes. Então, naturalmente, a gente está sendo impactada pelos temas desses centros não definidos quando a gente se relaciona com pessoas que têm os centros definidos que a gente não tem. Então, por exemplo, se eu estou ao lado de alguém que tem a cabeça e o ágina definidos e eu não tenho, sem que essa pessoa precise dizer nada, eu posso amplificar os pensamentos, as ideias e até os sistemas de crenças dessa pessoa. Então, eu posso passar a colocar atenção em uma ideia que não é alinhada para mim. Se eu não conheço o meu mapa e se eu não tenho clareza de como eu posso ser condicionada, é muito fácil eu me perder daquilo que é alinhado para mim em meio a essas influências externas. Então eu posso começar a colocar atenção em ideias ou até em crenças, abraçar essas crenças como verdades para mim, sendo que talvez sejam verdades para essa outra pessoa, mas para mim não está alinhado. Agora, quando eu sei quem eu sou, quando eu estou sozinha e conheço o meu mapa e sei como eu posso ser influenciada por outras pessoas, eu consigo me separar de tudo isso. Eu consigo sentir a informação no meu campo sem me apegar a essa informação. Se você tem o centro ágina, por exemplo, assim, ele fala sobre crenças, ele fala sobre essa necessidade de ter certeza. Então pode ser que você sinta que você precisa descobrir o seu propósito, ter certeza de que esse relacionamento é certo ou não para você. E percebe que até a manifestação vira uma tentativa de eliminar a incerteza, mas manifestar é sobre o desconhecido. Se você tem o ego não definido, a manifestação da sua vida pode ser muito pautada na necessidade de construir valor através de evidências externas. Então eu te pergunto, se ninguém pudesse ver essa conquista, você ainda desejaria isso? Se você tem o centro G não definido, o centro G fala muito de identidade, de direção na vida. É muito fácil as pessoas de centro G não definido serem influenciadas por quem tem o centro G definido, pelo estilo de vida, pela identidade dessas pessoas. E a gente precisa ter muita consciência disso, porque senão a gente se perde, principalmente no digital. Eu falo a gente porque eu tenho o centro G não definido, apesar de ter vários portais ativados ali, inclusive a minha cruz de encarnação inteira tá ali. Ou seja, meu sol, minha terra, então são portais bem importantes no meu mapa. Mas a gente pode olhar para a vida de uma pessoa e falar, nossa, eu quero ter essa vida. De repente a gente pode olhar para a vida de outra pessoa e falar, nossa, essa vida é incrível. Sabe aquela coisa? Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Não sabe se viaja o mundo ou se nutre um relacionamento sério. Não sabe se trabalha com X ou trabalha com Y, porque tudo parece muito interessante muitas vezes. Então você precisa até minimizar um pouco as influências e entender que você pode admirar algo que a pessoa vive ou que a pessoa faz sem a necessidade de trazer aquilo para a tua vida, sem a necessidade de tornar aquilo a sua própria realidade. Um exemplo, você vê alguém que tá morando em Bali, super hypado, né, inclusive de uns anos para cá. E aí você pensa, nossa, eu quero morar em Bali também, Bali é o lugar para mim. Ou você vê alguém que tá faturando milhões com uma empresa gigante e você pensa, eu quero uma empresa que fature 7 dígitos.
E aí você vê alguém trabalhando 4 horas por dia e você pensa, ah não, acho que eu quero trabalhar 4 horas por dia e não ter uma empresa gigante. E aí você vê alguém casando e você pensa, acho que eu deveria casar. E aí você vê alguém viajando sozinho e você pensa, ser livre, viajar o mundo é incrível, acho que eu quero isso também. Nenhuma dessas coisas é errada, percebe? A grande questão é, a vida daquela pessoa despertou um desejo que já existia em você ou criou uma sensação de que a sua vida deveria parecer com a vida daquela pessoa? Percebe a diferença? E aí que entram, obviamente, os outros aspectos do seu mapa para você ter clareza se aquilo é para você ou não, se aquilo é alinhado para você ou não. Mas é muito fácil, gente, as pessoas que têm o centro G não definido quererem o que outras pessoas estão vivendo, que convivem com essa pessoa. Por exemplo, quando eu estava no universo da arquitetura, na faculdade de arquitetura, eu construí uma visão do que era sucesso para mim, que hoje eu percebo que não era a minha visão de sucesso, era a visão de sucesso das pessoas que eu mais convivia no meio da arquitetura, no universo da arquitetura, que era ter o meu escritório em São Paulo, ver os meus projetos tomando forma, ter o meu carro, casar, ter filhos, comprar o meu apartamento em São Paulo, decorar do meu jeito. E aí, quando eu tava me aproximando de tudo isso, veio aquele vazio. E aí eu tinha saído já da minha faculdade de arquitetura e tava no meu escritório, mas trabalhando sozinha. E aí eu não tinha mais essa influência dos meus colegas arquitetos. E foi aí que eu comecei a realmente perceber que aquilo não era sucesso para mim. Por mais que eu tivesse com um ótimo faturamento, por mais que tudo estivesse saindo conforme eu desejava, só que o eu que desejava não era eu de verdade. Era um eu condicionado, era um eu cheio de influências. Por quê? Porque eu tenho o centro G não definido. E além disso, eu tenho o centro do ego não definido também. E o centro do ego, ele fala sobre valores, sobre motivação. Então, eu estava também amplificando o que tinha valor para aquelas pessoas e que não necessariamente era o que tinha valor para mim. Hoje eu percebo que o que tem valor para mim é poder ficar perto da natureza, é ter um estilo de vida saudável, é poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, é ter minha liberdade, é contribuir de verdade, sentir que eu estou contribuindo de verdade com as vidas das pessoas que são tocadas pelo meu trabalho. Só que eu precisei sair desse universo para eu poder entender de fato o que eu queria para minha vida. Eu precisei me desconectar dessas influências e, claro, mergulhar profundamente no meu mapa para conseguir ter mais clareza disso. Se você tem o plexo solar não definido, gente, esse é um centro de muita influência, porque quando a gente olha para a hierarquia dos centros no mapa de Human Design, o plexo solar ele fala sobre emoções, e emoção é um recurso muito forte. Se você que não tem o plexo solar definido está ao lado de alguém que tem e que sente uma emoção muito boa com relação a um sonho, por exemplo, sente uma emoção muito boa com a ideia de morar na Itália. Você pode achar que você também quer morar na Itália porque você está amplificando essa emoção dessa pessoa. E aí, se você junta os aspectos do mapa, se essa pessoa tem a mente definida, o plexo solar definido, você está amplificando a ideia de morar na Itália e a emoção positiva sobre essa ideia. O combo perfeito para você achar que esse é o seu sonho. Aí você vai, tenta visualizar, monta um vision board com as imagens da Itália, de repente você até manifesta em morar na Itália, só que aí você chega lá e percebe que não é o que você queria. E o que aconteceu? Você gastou seu tempo e sua energia tentando manifestar um sonho que não é autêntico seu. Eu não tô dizendo para você olhar pro teu passado até aqui e se culpar se isso aconteceu comigo também. Eu acho que nada acontece por acaso, tudo é aprendizado e tudo me levou a buscar o autoconhecimento, inclusive a minha transição de carreira. Quando eu percebi que eu não estava realizada com aquele meu trabalho, que para mim era o que ia me trazer realização, eu iniciei um mergulho no autoconhecimento. Então eu tinha que ter passado por tudo isso para que eu pudesse me reconectar com a minha essência, para que eu pudesse acessar os conhecimentos certos na hora certa, com o nível de consciência pronto para de fato receber esses conhecimentos, porque não adianta também a gente querer uma resposta quando a gente não está num nível de consciência que vai conseguir compreender de fato essa resposta e fazer o que precisa ser feito para colocar isso em prática, porque não é só entender com a mente, é ter coragem de fazer os seus movimentos para isso também. Então, não adianta você se culpar hoje, com a consciência que você tem hoje, por algo que você fez no teu passado, sendo que você tinha outra consciência naquele momento, percebe? É muito sobre isso, assim, eu
Eu já passei por tanta coisa assim na minha vida, mas eu honro muito a minha história. Eu não me arrependo de absolutamente nada e eu consigo enxergar o que cada experiência me trouxe de aprendizado e como cada experiência contribuiu para que eu seja quem eu sou hoje. Eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito que melhorar ainda, mas eu honro o que até as experiências mais desafiadoras me trouxeram. E então, assim, não se culpe se você olhou para o teu passado e reconheceu os sonhos que você também tentou manifestar e que não eram autênticos para você, porque tudo é aprendizado e tudo traz consciência para a tua vida. Agora, daqui para frente, se você está tendo acesso a esse conhecimento, é muito importante que você fique desperta com relação a isso. Esse sonho é realmente meu? O eu que quer isso é a minha verdadeira essência ou é um eu condicionado? E no Human Design, a gente aprende uma coisa muito bonita que é: não é a mente que está aqui para dirigir o nosso processo de tomada de decisões. Quando a gente olha para o universo da manifestação, essa ideia é muito vendida de que você precisa usar a sua mente para ter clareza do que você deseja, para racionalizar aquilo que você quer. E a mente, ela está aqui para ser passageira, observadora da vida e não para dirigir o carro na experiência, nessa viagem maluca e incrível ao mesmo tempo. A gente tem a nossa autoridade, né, que é uma sabedoria muito superior à sabedoria da mente. Cada pessoa tem uma, existem 7 tipos de autoridades diferentes. A minha é esplênica, por exemplo, então é muito intuitiva. Eu sei através da minha intuição o que é melhor para mim. Se esse sonho é realmente um sonho meu, se eu devo realmente colocar atenção e energia nisso, ou não, além da união com todo o meu conhecimento e do que é sucesso para mim como projetora. Então percebe como cada pecinha do teu mapa vai se encaixando para que você possa ter muita clareza de como manifestar, do que manifestar. Por isso que eu chamo de mapa da cocriação, porque o mapa inteiro, o teu mapa inteiro revela pistas valiosíssimas sobre isso, inclusive se são sonhos autênticos ou se vem de influências externas, de condicionamentos. Então o convite desse episódio é você refletir: quem sou eu quando eu paro de tentar ser aquilo que eu aprendi que eu deveria ser? Se não tivesse plateia, se ninguém fosse assistir a minha conquista, eu ainda gostaria de viver isso? Eu ainda gostaria de realizar isso? E sempre lembrando que não é aquilo, a conquista externa, que vai fazer você se sentir algo que você pode sentir agora. E que é justamente você sentindo agora que vai te conectar com realidades correspondentes que vão alimentar mais desse sentimento. Então não espere o dinheiro, o relacionamento, o cenário, o lugar, para aí sim você se sentir feliz, realizada, bem-sucedida, ou seja lá qual for o sentimento que você está buscando. Porque o sentimento sempre pode ser acessado aqui e agora. Não está no destino final, está aqui e agora. Então, como eu posso me conectar com esses sentimentos aqui e agora? Através de pequenas coisas simples do meu dia a dia e que vão me conectar com a linha do tempo, que vai nutrir mais desses sentimentos em mim. Até o próximo episódio. Se esse episódio fez sentido, eu quero te fazer um convite. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixe a sua avaliação de 5 estrelas para que esse episódio possa ser entregue para mais pessoas. Pode parecer um gesto simples, mas é isso que ajuda o oceano interior a chegar para mais pessoas que também precisam dessas mensagens que eu compartilho por aqui. E se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos mergulhos, novidades que vamos trazer por aqui. Obrigada pela sua companhia, nos encontramos no próximo episódio. Até lá, continue mergulhando dentro de si, porque quanto mais profundo você vai dentro de si, mais verdadeira se torna a vida que você cria.